165 anos após a morte de Jesus, um cristão chamado Justino e seus companheiros foram levados até o tribunal de Roma, com a única acusação de terem a sua fé em Jesus. Quando chegaram na frente do prefeito da cidade de Roma, sendo questionados sobre sua fé, Justino e seus companheiros, incluindo uma mulher, veementemente afirmaram: Sim, sou cristão. Após isso, o prefeito perguntou: E você acredita que com essa sua fé você terá uma recompensa após a morte? E Justino falou: Eu não acho, eu sei, estou completamente persuadido nisso, que a minha fé no Senhor Jesus me levará à salvação. Baseado no relato de Justino, gostaria de ler com vocês o que fala a Bíblia no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. É sobre isso que nós vamos estudar hoje, no ECOB, o Salmo 23. Então fica com a gente para desfrutar desse estudo. Olá, pessoal! Meu nome é Carol. Estamos aqui hoje com mais um ECOB, onde nós estamos estudando uma série sobre Salmos. E hoje o nosso capítulo é o capítulo 23, um famoso capítulo, né? Muitas pessoas, inclusive, têm até memorizado alguns dos seus versículos. E hoje nós vamos estudar um pouco mais a fundo sobre o que fala esse salmo. Antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de que nós abríssemos a nossa Bíblia, no Salmo 23, para que rapidamente pudéssemos ler essa passagem da Bíblia, que fala assim: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura meu vigor e conduz-me no caminho da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Esse salmo, muito conhecido por todos, às vezes é até usado como uma espécie de proteção, deixando a Bíblia aberta em alguns lugares, achando que o simples fato de ter a Bíblia aberta é o suficiente. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para que nós pudéssemos ter entendimento profundo da palavra. E é isso que nós vamos começar hoje. A partir do versículo 1, nós vamos ter um entendimento muito interessante. A primeira parte do Salmo 23 fala algo que tem que ser uma verdade inegociável. O Senhor é o meu pastor. Quando nós temos essa verdade no nosso coração, nós primeiro temos o entendimento que sim, Deus ele é um Deus que ele se importa com todos, mas ele também é um Deus de relacionamento pessoal. Ele é o meu pastor, ele quer ter um relacionamento comigo, ele gosta de ter intimidade comigo. Então sim, ele é pastor de muitas ovelhas, mas ele também é o meu pastor. Na sequência, nós vamos ver que ele fala: nada me falta. Esse nada me falta muitas vezes é entendido erroneamente como simplesmente banalizando, dizendo que pode ser apenas bens materiais ou às vezes tribulação. Se o Senhor é meu pastor, eu vou passar por provação, ou então eu vou ser muito afortunado. Mas a verdade por trás desse salmo é muito mais profunda. Quando ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me falta, ele quer dizer, eu não sinto necessidade de mais nada, porque o Senhor me supre de tudo. Por mais que eu esteja precisando de algo, mas eu sou tão completo em Deus, eu sou tão completa em Deus. O Senhor me supre tanto através do nosso relacionamento, que mesmo a tribulação, mesmo a dor, mesmo a morte, mesmo a fortuna, nada isso me enche os olhos e nada rouba o meu coração, porque a minha felicidade completa e total está no meu relacionamento com o Senhor. Por isso, o Salmo 23, versículo 1 fala: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. O meu pastor me supre de tudo, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Ele é o meu pastor e ele cuida de mim, de todas as minhas necessidades e nada me falta. O versículo 2 fala sobre um outro ponto muito interessante. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O teólogo Charles Spurgeon traz dois pontos muito bons sobre isso. Ele fala que o cristão
ele precisa ter dois elementos na vida dele, que é a contemplação e a criatividade. E nesse momento nós podemos entender o que seria a contemplação. A contemplação, ela vem acompanhada também de uma ação. Então, nesse momento nós vemos também Davi contemplando ao Senhor quando ele fala: Ele me leva a um pasto verdejante, leva-me junto de águas de descanso. Ou seja, nesse momento ele contempla e ele é levado a uma ação do salmista diante do Senhor. Então, nesse momento nós podemos entender que o Senhor, dentro do nosso relacionamento com ele, nós poderemos contemplar coisas boas com o Senhor. Isso não se trata apenas de coisas físicas, coisas palpáveis, mas de uma autoridade espiritual, de um atributo espiritual, de um dom espiritual. Com o Senhor, nós poderemos desfrutar de coisas lindas e profundas. O versículo 3 é um ponto muito importante desse salmo. Ele fala: refrigera minha alma. E é com você que eu quero falar hoje. Você que está nesse momento sentindo que a sua alma está cansada, está aflita, está temerosa. O salmista ele nos traz uma revelação muito importante sobre a característica do Senhor, sobre o caráter do Senhor. Ele é um bom pastor e, como um bom pastor, ele nos leva ao refrigério. Ele refrigera a nossa alma. Durante a nossa vida, durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa jornada até o céu, por muitas vezes nós passamos por tribulação, por luta, por dor. E isso não muda o fato de que, mesmo diante dessas situações, mesmo diante dessas dores, o Senhor Jesus pode nos trazer refrigério. Mas nós temos refrigério quando nós entendemos o versículo 1. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. Quando o versículo 1 fala que o Senhor é meu pastor, ele é a premissa maior para que a gente possa desfrutar de tudo que o Salmo 23 nos fala. Então, quando o Senhor é o meu pastor, a minha alma encontra refrigério nele, eu encontro as minhas necessidades supridas nele e encontro os meus medos acalentados nele, porque ele é o meu pastor. O versículo 4 vai trazer um ponto extremamente interessante. Quando eu trouxe o relato de Justino Martin no começo do nosso estudo, foi justamente para que a gente pudesse ter um panorama do que se trata o Vale da Sombra da Morte. Muitas vezes a gente entende que ser cristão, por estarmos firmados em Jesus, não haverá tribulação na nossa vida. Mas os pais da fé, como Martinho Lutero, Justino Martin, entre outros que morreram por amor ao evangelho, nos deram um panorama totalmente diferente. Eles nos mostram que, mesmo que nós cheguemos a morrer em prol desse evangelho, nós estamos acalentados no Senhor Jesus. Mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não iremos temer mal algum. Isso não significa que a nossa vida não pode ser ceifada ou que os problemas não vão nos atribular, mas no Senhor Jesus nós temos uma garantia, uma certeza de que a nossa alma, o nosso espírito encontra acalento, consolo nele e que ele tem desejo de cuidar de nós, ele tem amor por nós. E isso é uma característica linda. Nós podemos sim enfrentar tudo por amor ao evangelho, tudo por amor ao nosso Deus. E mesmo que no caminho da morte a gente precise entregar a nossa própria vida, o Senhor ainda é o nosso consolo, porque nele nós não temos mal nenhum. Versículo 5 fala também algo muito interessante. Vamos ler o que fala? Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrará, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nesse ponto do versículo, nós temos uma visão de alguém tão tranquilo diante da adversidade, capaz de sentar uma mesa e descansar na presença dos inimigos. Ele tem essa confiança no seu Deus, ele tem essa confiança no Senhor, que mesmo diante dos seus inimigos, mesmo diante de pessoas que desejam o mal, mesmo diante quando os espíritos malignos se levantam para nos atormentar, o Senhor pode sim preparar uma mesa. O que é mesa senão um lugar onde eu posso buscar ao Senhor, um lugar onde eu posso ter contato com Deus, intimidade, banquete, me alimentar, estar com Deus. O Senhor faz isso conosco. Ele prepara um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. E um ponto interessante para nós é sempre lembrar o que fala Romanos. Nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Então, uma das verdades que nós podemos trazer é: mesmo que se levantem pessoas odiosas tentando nos derrubar, o Senhor tem interesse em preparar para nós um banquete na frente delas, não para nos
não para humilhá-las ou para que nós sejamos exaltados, mas para que todos possam reconhecer Ele como o Senhor e para que todos possam entender que há um lugar na mesa do banquete para aqueles que têm o Senhor como seu pastor. Ele também fala: me honrarás ungindo a minha cabeça com óleo. No tempo histórico, nós sabemos que a unção vem por meio de óleo. Ungir a cabeça com óleo significa o passar de uma unção, significa o derramar de uma unção. Os sacerdotes, quando iam ser colocados nessa posição, eles teriam primeiramente a sua cabeça ungida com óleo, simbolizando uma unção que eles receberiam da parte do Senhor. É sobre isso que o salmista fala, que o Senhor, ele quer nos honrar, ungindo a nossa cabeça com óleo, mesmo diante de pessoas que desejam o nosso mal, mostrando para elas que a autoridade não vem de nós, mas vem do nosso Senhor Jesus. E ele conclui falando, fazendo o meu cálice transbordar. Quando um cálice está transbordando, significa que ele tem muito mais do que ele precisa. Então, ele pode ter para dar, ele pode ter para passar. Então, nós temos aqui dois elementos muito ricos de prosperidade, de abundância: um banquete e um cálice que transborda diante de pessoas que às vezes nem colocam assim tanta expectativa em nós. Mas o Senhor Jesus é tão bom que ele não quer que a gente fique somente com as nossas bênçãos. Ele quer que elas transbordem diante das pessoas, para que todos possam conhecê-lo, que os nossos inimigos possam entender que somente Ele é o Senhor e que daquilo que nós estamos usufruindo, outras pessoas também podem usufruir. Por isso Ele nos coloca diante de um banquete e o nosso cálice transborda, para que muitos possam entender e conhecer e se debanquetear na presença do nosso Senhor. Para concluir esse salmo, o versículo 6 fala: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Um ponto muito interessante é pensar habitar na casa do Senhor. Antigamente, no tempo da lei, era um costume judaico que os hóspedes numa casa fossem cuidados pelo anfitrião com a própria vida. Então, se chegasse um visitante na casa de uma pessoa, eles deveriam entregar a sua própria vida ao cuidado daquela pessoa. Entretanto, aqui o salmista fala algo: eu não estou de passagem na casa do meu Deus, eu vou habitar aqui. Ou seja, eu vou morar aqui, eu serei cuidado por Ele, protegido por Ele todos os dias. E Ele colocará pessoas para cuidar de mim. Quem são esses guardas que Ele vai colocar para cuidar de mim? A felicidade e a misericórdia. Onde eu for, esses guardas vão me seguir, eles vão cuidar de mim, porque o Senhor cuida de mim e eu estou habitando na sua casa. Então isso é muito interessante, quando a gente pensa que o cuidado do Senhor é um cuidado eterno. Por mais que a gente passe por momentos com luta, tribulação, como fala o versículo 1, o Senhor nos supre, não digamos apenas de bens materiais, mas de uma autoridade espiritual, quando ele fala que ele unge a nossa cabeça, que ele nos coloca em posição de honra, não para humilhar outros, mas para que outros possam recebê-lo também como um bom pastor. É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês no Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo que ele veio entregue a nós como um motivo de refúgio, um lembrete à adoração ao nosso Deus, o cuidado que o nosso Deus tem para conosco. Isso significa não apenas que nós temos que guardar isso, que nós temos que viver isso, mas que nós temos que mostrar para as pessoas, testemunhar o nosso Deus, testemunhar a sua misericórdia, o seu amor, que mesmo quando a nossa fé é abalada, quando a nossa alma está triste, quando andamos por caminhos de morte, a nossa confiança ainda está no Senhor Jesus. É por isso que o salmista, quando escreveu o Salmo 23, ele nos dá um lembrete muito especial. Ele nos faz sempre lembrar que o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa explanação, nosso estudo sobre o Salmo 23. E aí, comenta aqui embaixo o que você achou e quais outros salmos você gostaria que nós trouxéssemos para o ECOB. Se você que está acompanhando essa série quiser também ver as nossas leituras, nós estamos utilizando o livro Tesouro de Davi, de Charles Spurgeon, para basear os nossos estudos, a Bíblia de Estudo King James, e hoje eu trouxe a história baseada no livro Conhecendo os Pais da Igreja.
Todos esses livros estão disponíveis na internet, mas você que é da Igreja Batista Shalom e tem interesse em adquirir algum dos nossos materiais, nós temos uma livraria à nossa disposição da nossa irmã Liniane, Liber Ecclesi. Você pode entrar em contato com ela e ela pode também estar fazendo a venda desses materiais. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Então não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Toda terça-feira, às 7 horas, nós vamos estar postando estudos aqui da Bíblia com o nosso quadro do ECOB.